todos. Tudo bem? Graças a Deus, né? E hoje em dia, quando a gente pergunta tudo bem, a gente tem que esperar uma resposta, assim, já que opa. Mas graças a Deus vocês responderam tudo. Então, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos, uma oportunidade única que a gente tem de se encontrar, se olhar, né? Matar saudades, trocar energias. E é uma oportunidade realmente muito querida, muito energias boas, né? E, em segundo lugar, eu queria agradecer muito ao mentor da casa, que me permite trabalhar aqui e me permite também, no dia de hoje, fazer essa palestra. E agradeço de coração. E hoje nós vamos falar sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail. Os senhores é um mistério. Os senhores só vão saber daqui a pouco quem é esse senhor, com um nome tão bonito, se é que já não reconheceram. Já reconheceram? Quer falar, né? Ah, então, olha, não tem mistério, né? Puxa, eu queria criar um clima misterioso, mas não deu, né? Então, por que a gente vai falar dele? Porque no dia 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de um juiz, numa cidade chamada Lyon, na França. Descendente de famílias religiosas, criado no protestantismo. Iniciou seus estudos na sua cidade natal, Lyon, e desde jovem mostrou indicação para os estudos da ciência e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824, com 20 anos. Ou seja, Hippolyte foi aluno de Pestalozzi. Quem fez pedagogia deve ter ouvido falar em Pestalozzi. Ele foi um professor que, de uma certa forma, deu uma outra feição ao trabalho do pedagogo, do professor. E a influência dele foi muito grande, que até hoje fala-se nele com respeito, porque realmente ele trabalhou de forma maravilhosa para facilitar e para conseguir chegar nas crianças uma maneira mais fácil de aprender. Eu diria que Pestalozzi seria o nosso Paulo Freire. E tiveram assim, ele também teve, Paulo Freire, um destaque imenso na sua visão de vida. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, uma criança que nasce numa comunidade, o que ela tem de experiência está ali contida na vida que ela está tendo. E não adianta o professor vir com exemplos fora da verdade daquela criança. É preciso que o professor conheça essa criança, a vida dela, a sua parte social, e do que ela pode oferecer, ele tire elementos para poder começar a dar uma outra visão de vida, um ensinamento, aprender a ler, escrever e tal. E Paulo Freire fazia isso, e Pestalozzi também. Então, Hippolyte foi criado nesse ambiente de respeitar a pessoa e passar para ela de acordo com o que ela tinha dentro de si de conhecimento. Ao se formar aos 20 anos, ele voltou para o local onde ele vivia, que era Lyon, né? Só que durante um bom período, ele trabalhando com Pestalozzi, ele adquiriu uma série de habilidades. Ele dominava diversos idiomas, e eu vou até falar o nome das línguas que ele falava muito bem: alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Para nós brasileiros é um pouco complicado, mas ele vivia na Europa. E a Europa até que se torna um pouco mais fácil, embora não seja tanto, essa troca de informação entre os países de um mesmo continente.
Mas ele aproveitou muito a oportunidade de aprender. Ele não abria mão do aprendizado. Ele falava francês porque era a sua língua, a língua onde ele nasceu, do país onde ele nasceu, sua língua natal. Hippolyte traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação, ou seja, o cerne do seu interior, aquilo que ele era professor. Em 1828, junto com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e dedicou-se a dar aulas nesse estabelecimento. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde fazia palestras e dava cursos gratuitos. Porque ele tinha todo um histórico atrás, porque Pestalozzi tinha esse olhar, facilitar a vida dos alunos. Veja, a França nunca foi um local muito bom naquela época, era muito difícil, tinham passado algumas décadas da Revolução Francesa, havia muita pobreza. Hippolyte era um educador preocupado com as questões sociais, fala-se tanto, né, em questão social, mas já existia, e sempre existiam problemas sociais, e que lutava pela educação popular. Aos 24 anos de idade, escreveu um brilhante ensaio chamado Proposta para a Melhoria da Instrução Pública. Veja a fixação, né, de fazer a coisa voltada para as crianças. E durante décadas deu cursos gratuitos de química, matemática, astronomia, fisiologia e gramática. Ou seja, ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande mesmo. E ele fazia o possível e o impossível para democratizar o conhecimento, ou seja, fazer chegar a todos. E aqueles que não podiam pagar, ele oferecia os ensinos que ele poderia dar gratuitamente. Hippolyte tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 concedeu-lhe o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Parece que a gente está falando do dia de hoje, não está não? É interessante, né? Como este homem, lá em 1800, tal, a visão de mundo que ele tinha, né? Publicou diversas obras educativas e por vários anos foi secretário de Frenologia de Paris, participando ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, que ele estudava em profundidade, e dedicando-se a investigações de sonambulismo, transe, clarividência e vários outros fenômenos. E aí eu vou falar para os senhores que é frenologia, porque eu não sabia, eu vou procurar no Google, o nosso pai agora, né? Não precisa carregar, é só digitar. Frenologia é o estudo do crânio de modo a determinar o caráter da pessoa e a sua capacidade mental. Isso também no Brasil Lombroso tinha essa ideia. De acordo com o tamanho do cérebro, do crânio, de algumas situações, eles achavam que podia ser causador de um caráter assim ou de outro jeito, e essa é uma teoria que já caiu há muito, não se usa mais, ou pelo menos se usa de maneira muito, assim, quase que desconhecida. Por essa época, em Paris, fervilhavam reuniões, conversas, teorias sobre mesas girantes. Os senhores sabem o que é mesas girantes? Todo mundo sabe? Ótimo. Então eu posso continuar. Devido ao seu espírito investigativo, vejam bem, ele foi construindo o conhecimento dele, tanto na teoria como na prática. Então ele tinha um espírito que gostava de estudar, de investigar, de produzir conhecimento. Então, devido a esse seu espírito, que inclusive era muito racional, ele, ao saber desses fenômenos, ele procurou observá-los pessoalmente para constatar a veracidade do que lhe relatavam. Porque a sociedade parisiense, naquela época, se reunia à noite para trocar ideias e seria uma espécie de uma diversão. Vou chegar lá onde os senhores querem também chegar. Enfim, ele era um profundo conhecedor do magnetismo e de outras ciências. Observou tudo o que acontecia em Paris naquela época com seriedade.
as pessoas o convidavam para práticas de movimento de copos, objetos em mesa, solicitando a presença de algo que eles não sabiam o que era. Só que Rivail, ele era um estudioso e ele levava um cabedal de conhecimento muito grande. É por essa razão que todos nós insistimos no aprendizado, no conhecimento e no estudo. Facilita muito o entendimento, não somente do mundo que se vive, do mundo que se viveu. Que, evidentemente, levando em consideração o reencarne, provavelmente até tivermos vivido nessa época. Enfim, ele era um profundo conhecedor do magnetismo, insisto eu, e de outras ciências. Observou as mesas girantes e aqueles fenômenos que para a maioria era motivo de alegria, de diversão, mas ele observou com um olhar crítico. E após pesquisas e respeitoso e profundo estudo, concluiu que a causa inteligente por trás daqueles fenômenos era o espíritos, dos que já haviam morrido, deduzindo assim as leis que regiam e regem tais fenômenos. Ou seja, ele foi ver uma coisa, não levou como brincadeira, ele era um estudioso, um homem voltado ao intelecto, e ao observar aqueles fenômenos, ele não levou como um acaso. Ele foi estudar. E ao estudar, ele concluiu que aquilo não acontecia por qualquer, assim, de uma forma aleatória. Acontecia porque por trás existia algo. E ele concluiu que eram entidades espirituais. Suas experiências com o mundo da espiritualidade ocorreram em uma época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas, porque foi na França que as coisas começaram a acontecer, embora atualmente não tenha mais tanto interesse aquele país por essa prática. Hippolyte, vamos ler o nome dele, vamos ler o bonito, né? Vamos lá ver. Hippolyte Léon Denisard Rivail, a partir daí, ele mudou o seu nome. Ele abriu mão da sua identidade, ele abriu mão das atividades que ele tinha, que ele tanto amava, para tornar-se Allan Kardec. Foi aí que ele assumiu uma nova vida no aspecto de sair daquilo que ele fazia para entrar num outro mundo de pesquisa, de trabalho, de entendimento. E ele tinha como base tudo aquilo que ele tinha aprendido, línguas, ciências. Isso ele ofereceu para as entidades espirituais como um apoio para que elas pudessem trabalhar com ele. Hippolyte, a partir de então, abriu mão da sua identidade e ele, nessa época, ele tinha 52 anos. Já tinha trabalhado bastante, já tinha estudado muito. Em 1856, já assinando Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos. Hoje eu trouxe todos os livros, adoro ler. Livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria da vida e do destino humano. Uma nova teoria da vida e do destino humano. Então ele passou a perceber que a vida não era o que talvez a maioria pensasse. Nós temos um destino, nós temos um caminho a fazer. E as entidades espirituais, observando essa pessoa com tanto conhecimento, usar esse conhecimento que ele tinha, fora as experiências de suas vidas anteriores, e dessa forma conseguiram passar para ele isso que está aqui, que é pedagógico. É interessante que ele colocou uma parte sua, porque se vocês abrirem, eu acho que todos já abriram, mas o livro se compõe de perguntas e respostas, um método muito interessante de passar à frente conhecimento. Então, quando a gente se perde na leitura do livro, é só saber onde você parou, que pergunta está, e você começa a ir para frente. É um livro altamente pedagógico. E esse foi o primeiro livro que os amigos espirituais passaram para Kardec e foi o primeiro que ele publicou. Lógico que o livro obteve muito sucesso, porque naquela época ninguém sabia o que acontecia naquelas mesas girantes, e a partir desse livro eles começaram a ver aquilo não como algo, como uma brincadeira. Havia um estudo que já existia e que estava comprovado dentro do livro. Ele foi usado bastante, porque ele mandou publicar um livro que na época deve ter surtido assim um alvoroço social.
Logo após a publicação, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até seu desencarne. Em 1857, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou um livro reconhecido como Filosofia Espírita, da França. Este é um livro de filosofia espírita. A ciência espírita está contido no Livro dos Médiuns. Aqui nós temos a filosofia espírita. Entre os anos de 1855 e 1869, foram 14 anos dedicados a esse tipo de trabalho. Lógico que esse tipo de trabalho que ele utilizou durante 14 anos tinha todo o histórico atrás, porque ele tinha um tesouro de conhecimento. Então, em 1885 e 69, Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita no aspecto filosófico, científico e moral. A doutrina dos espíritos não é uma religião. Nós não temos rituais, nós não temos velas, nós não temos paramentos. Nós temos ensinamentos de ordem moral. E nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, todo o valor dos ensinamentos de Jesus com a luz, de acordo com a luz espírita. Um conhecimento muito mais abrangente, porque Jesus, quando esteve entre nós, ele não tinha a possibilidade de passar o que passou, porque ele nasceu num ambiente de gente muito simples e muito humilde. Era o local onde ele iria colocar a sua história e passar por que ele passou. Era um povo rebelde, um povo sofrido, e ele passou ali o seu conhecimento. Só que esse conhecimento se perpetuou através dos séculos e foi sendo estudado por muitas formas de entender. A nossa doutrina vê nos conhecimentos de Jesus um aspecto moral. Como agirmos em sociedade, como vivermos com nossos inimigos, até temos alguns, como sermos amigos dos nossos inimigos, como amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. A doutrina veio e foi nos ensinando, lógico, em 1850 já existia uma outra evolução das pessoas que ali estavam. E ele é um homem evoluído. Já tinha tido diversas encarnações anteriores e usou de maneira muito eficaz aquele momento da sua encarnação. Kardec fundou e redigiu a Revista Espírita, que nós temos lá embaixo na nossa biblioteca, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Kardec faleceu em Paris no dia 31 de março de 1869. Ele tinha 65 anos na época. Jovem, hoje se viveria mais. Mas naquela época, a vida era assim. Não existia muita possibilidade de viver mais que isso. Kardec entregou-se de corpo e alma à tarefa de codificar uma doutrina que propõe mudanças radicais no entendimento da vida, da morte, das tarefas assumidas e, por que não dizer, da imortalidade. Então nós devemos a Kardec e aos amigos espirituais que trabalharam com ele todo esse cabedal de conhecimento. No seu enterro, em Montmartre, entre muitos oradores, o astrônomo Camille Flammarion, tem livros desse autor, destacou a contribuição de Kardec para o mundo científico e filosófico. Em seu túmulo está esculpida uma pedra. E nessa pedra está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Vou ler para os senhores os títulos das obras escritas por Kardec. Primeiro, aquelas que ele escreveu na condição de professor. Ele escreveu Curso Prático e Teórico de Aritmética em 1824. Plano proposto para melhorias da instrução pública, 1828. Gramática Francesa Clássica, 1831.
Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849. Vejam, ele já tinha escrito 5 obras, todas voltadas para aquilo que ele era, um professor. E eu acho que ele continuou sendo através das obras de Kardec, porque na verdade o que ele propõe é o estudo. A partir daí, as obras escritas como Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a parte filosófica, a Revista Espírita, que nós temos lá embaixo, Livro dos Médiuns, a parte experimental e científica. Aqui está a parte que nos ensina como cuidarmos da nossa parte espiritual, como nós nos comunicarmos e procedermos com referência à nossa mediunidade. Não tem nada de fantasioso. Isso aqui é um livro de ciência espírita. O Livro dos Médiuns foi escrito em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. Os ensinamentos de Jesus, na aplicação no nosso dia a dia, na melhoria da nossa moral, da nossa convivência e, por que não dizer, no nosso bem-estar e da nossa felicidade. O Céu e o Inferno, que eu tenho aqui também. A Justiça de Deus, segundo o Espiritismo, foi editado em 1865. E Gênese, os Milagres e as Predições. Aqui nós temos os livros básicos. Mas, além desses, ainda existe o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, a Iniciação Espírita, que contém 3 livros dentro dele, o Espiritismo na sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Obras Póstumas. Então, senhores, vejam a quantidade de material que nós temos para estudarmos. Eu sei que eu sou chata, eu reconheço, me olho no espelho e falo assim, é chata. Mas é que sem estudo a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Esse é o motivo pelo qual nós devemos realmente nos impormos esta regra. A partir do momento que nós temos em mãos todo esse material para ser estudado. E a partir do momento que, ao estudá-lo, nós vamos mudando o nosso modo de ver, a nossa vida, a nossa interpretação dos fatos. Nós vamos passando a ver a vida como uma oportunidade única de crescimento. Nós vamos olhando os nossos amigos e prováveis inimigos com olhos muito mais afetuosos, muito mais ternos. Nós vamos dando mais valor à nossa família, porque nós entramos naquela família com oportunidade de aprender e de ajudar. Então nós aprendemos que nada acontece por acaso. E se nós tínhamos dúvidas, a partir do momento que esses livros entram na nossa vida e que nós começamos a estudá-los, nós vamos adquirindo certezas. Nós vamos compreendendo mais aqueles que são mais idosos, mais chatinhos, mais rabugentos. Nós vamos dando aos nossos filhos um tipo de orientação diferente. Nós vamos dando à nossa vida também um olhar mais alegre. Nós estávamos conversando lá embaixo o quanto que a doutrina tem nos ajudado, a todos nós. Porque é evidente que nós nos conhecemos, os trabalhadores da casa, há décadas. E como nós éramos e como nós somos. Tudo bem que com a idade a gente vai ficando mais macia. Mas esse macio é um macio que tem base nos conhecimentos daquilo que Jesus nos ensinou e daquilo que veio através da mediunidade de Kardec e seus colaboradores do plano espiritual. Então, no dia de hoje, eu queria fazer essa homenagem a Kardec, que ontem completaria mais um ano de vida, no sentido que a vida, que o espírito nunca morre, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de entrar numa casa espírita. A partir dali, eu aprendi coisas que eu não sabia. E a partir de aprender coisas que não se sabe, a gente se torna uma outra pessoa. E os livros nos trazem muito conhecimento. E os livros de Kardec nunca envelheceram. Às vezes a gente vê algumas obras referentes a situações passadas e a gente percebe que já está um pouco desatualizado. Kardec não se desatualizou. O trabalho dele foi tão eficiente
que ontem, como hoje, e provavelmente amanhã, será muito útil para a nossa evolução espiritual, para a nossa compreensão do que nós estamos fazendo aqui e do que nós podemos esperar quando voltarmos para lá, porque aí a gente já está mais consciente. A gente sabe que tem que agir de determinada maneira, procurar ser o mais harmonioso possível para projetarmos o nosso futuro. Cada dia que nós vivemos, nós projetamos alguma coisa para o dia de amanhã. É como quando as donas de casa levantam de manhã, eles vão, hoje eu vou na feira. Aí limpa a geladeira e vai na feira. Tudo bem. Só que tem coisa que vai ficar para amanhã. Ah, o que eu vou fazer amanhã? Eu acho que eu vou ocupar aquela maçã que eu comprei e eu vou fazer uma torta. Então, há essa projeção para o dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? E aí eu pergunto aos senhores, o que nós vamos fazer no amanhã de nossas vidas espirituais? O que nós levamos para o lado de lá? Como é que nós vamos reencontrar aqueles que nos antecederam? Como será a nossa energia? Por que nós estamos assim nessa confusão? O que nós podemos tirar da confusão que está no planeta? Por que estamos nós aqui agora? O que essas obras podem nos auxiliar? Como elas podem nos medicar interiormente? Como que o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos dar uma paz interior? Como Jesus se manifesta a nós, vivo, através desses estudos? Então essas são perguntas que só os senhores podem responder. E é por isso que nós, que já vivemos um pouco mais, dizemos, estudem, estudem. Não percam tempo. Não fiquem ouvindo propaganda política. Peguem os seus livros e estudem. Se possível, junto com os familiares. Mas se houver alguma coisa que não esteja muito adequado, não é razão de não estudar, de não ler e de não se colocar em condições de entender o porquê estamos aqui. Por que nós estamos aqui? É uma pergunta que os senhores devem fazer para os senhores e responderem para os senhores mesmos. Obrigada pela atenção, muito obrigada mesmo. Me deram a oportunidade de falar de uma pessoa que realmente contribuiu muito para a nossa evolução. Obrigada mesmo. Boa noite. Agora vamos ouvir a voz do nosso querido membro leitor. Alegria que participo desta reunião, nesta casa. Os sentimentos, eu acredito, como de todos vocês, é de gratidão a esse benfeitor da humanidade que nos coloca diante da vida. Claro, com certeza, se soubermos aproveitar essas oportunidades, mais seguros, com mais confiança, onde podemos dizer seguramente que depois de Kardec encarnar e desencarnar, para nós espíritas, podemos dizer que temos mais confiança, mais segurança, porque esse roteiro nos foi traçado através da doutrina espírita. Ele deixou muitas informações para todos nós buscarmos nesses livros maravilhosos que há de nos enriquecer o espírito e moldar essa base para futuras reencarnações. Com o conhecimento adquirido através da doutrina espírita, com certeza seremos melhores futuramente. Melhores como irmãos, melhores como filhos de Deus, melhores para ocuparmos a pátria em que formos direcionados a viver, melhores
para podermos ajudarmos outros irmãos de outras nações e, por que não dizer, de outras moradas. Tudo na base dessa codificação. Tudo aconteceu dessa forma simples, harmoniosa, através de um professor dedicado, amoroso, compromissado, afetuoso, disciplinado e muito dedicado a tudo o que fazia. E acertou na escolha da sua profissão, porque ele também teve a oportunidade das escolhas. E trazendo já essa elevação moral de outras vidas, ele com certeza decidiu por ser professor. E todo professor ensina. O bom mestre ensina, o bom educador, ele ensina e exemplifica também. E nós só temos a agradecer e dizermos para ele que desejamos colaborar dentro desse edifício, que é a doutrina espírita, colaborar de bom grado com o conhecimento que vamos adquirindo através dos estudos e sermos melhores a cada dia, se assim nós nos permitirmos. Então, é um agradecimento mesmo que eu vim fazer a Kardec e a todos aqueles também que estão com ele, levando adiante essa obra maravilhosa que é a doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos nos conscientizar dessa grande oportunidade que recebemos. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite.